Avalio o cristianismo através do junguianismo e não o contrário. Concordo com os cristãos que dizem que aquelas concepções do junguianismo contrastam com cristãs. Mas não sou cristão, e diferente deles, considero que tais concepções sejam muito superiores às cristãs. Sem dúvida, é bastante relevante a pesquisa sobre o conceito que Sabina, que era judia, contribuiu para desenvolver e não recebeu crédito, sobre seu relacionamento com Jung, sobre o que ela falou sobre ele, etc. Entretanto, o fato das concepções que me refiro serem superiores às cristãs não é alterado. O junguianismo contribuiu para eu me tornar mais ético, e não o contrário. É possível aprender com o cristianismo? Sim. Como criar comunidade daquela forma, por exemplo, tendo aquele objetivo. Continuou sendo desenvolvido no cristianismo, por exemplo, esse aspecto cultural que recebeu influência grega, por exemplo. Em Atenas, o direito de participação na eclésia foi ampliado por Solon. Eclésia, um dos conceitos que influenciaram as comunidades cristãs, referia-se a uma assembleia com propósito político. Pode-se estudar quais problemas que criar as comunidades cristãs acarretaram, e, se for o caso, considerar isso ao desenvolver novas comunidades terapêuticas, por exemplo, com formato parecido, mas pautadas em teorias superiores às cristãs. Um dos grandes problemas das comunidades cristãs tem a ver com teologia retrógrada. As perguntas que apresentaremos e outras foram feitas a Jung pelo Dr. Hilty e respondidas em outubro de 1955, aproximadamente 6 anos antes de Jung falecer. Podem ser encontradas na obra Letters of Jung, volume 2. Você pertence à Igreja Reformada de Zwingli? Sou da vertente reformada suíça. Meu pai era pastor. Do lado da minha mãe havia nada menos que 6 teólogos na família. Considero-me protestante e muito mesmo. Estou até protestando contra a falta de avanço do protestantismo. Aquilo que Jung considerava por atraso do protestantismo tem relação com uma interpretação literal e com uma interpretação histórica que desconsidera a esfera simbólica, o valor psicológico, com a não facilitação da integração de arquétipos. Ao criticar uma interpretação literal, Jung utiliza na carta a Keller a seguinte expressão simbólica: Deus sempre fala mitologicamente. A interpretação de Jung estuda motivos psicológicos conforme a abordagem que contribuíram para o desenvolvimento do mito, por exemplo, e para pessoas quererem se vincular aos conceitos que consideram sagrados. Exemplificando, o Jesus que realiza milagres é mais edificante para cristãos do que a figura histórica de Jesus. Isso tem a ver com o arquétipo do herói, por exemplo, e Jung considerava isso. Jung ponderou que a Assunção de Maria no catolicismo tenha sido um passo importante e considerou como atraso o fato de o protestantismo estar firmemente vinculado à linha patriarcal do Antigo Testamento. Você ainda mantém os ensinamentos dessa ou de qualquer outra igreja, mais ou menos na sua totalidade? Não posso dizer que sigo os ensinamentos da igreja, mas estou os considerando. Você acredita em um Deus pessoal? Eu não acredito em um Deus pessoal, mas eu conheço um poder de natureza muito pessoal e uma influência irresistível. Eu o chamo de Deus, entre aspas. Uso esse termo porque ele tem sido usado para esse tipo de experiência desde tempos imemoriais. Deste ponto de vista, qualquer Deus, Zeus, Odin, Alá, Javé, o Bem Supremo, etc., tem sua verdade intrínseca. São expressões ou aspectos diferentes de uma única verdade inefável. Você acredita em um Deus de alguma forma além, acima, fora ou diferente da totalidade da natureza, sendo a natureza o mundo ou mundos biológicos e físicos completos? Como Deus, entre aspas, é a experiência avassaladora por excelência, ele é um inexprimível, inefável, além do qual eu não ousaria fazer quaisquer afirmações, embora eu aceite a inferência tradicional de unicidade absoluta e complexidade dos opostos. O uso de tal imagem obviamente inclui a natureza como um aspecto da divindade. O Deus em que você acredita, se houver, é capaz de ir contra as leis da natureza? Como não há leis axiomáticas, qualquer assim chamada lei sofre exceções. Nada é absolutamente impossível, exceto a contradição à lógica. Não sei se Deus está fazendo coisas improváveis.
Você acredita que milagres definidos como eventos que desafiam todas as leis da natureza já tenham ocorrido? Exemplo: um homem transforma água em vinho e caminha sobre a água. Dentro do alcance da minha experiência, nunca encontrei um milagre. Assim, não sei se tais coisas que você menciona são possíveis. Você considera um sentimento de glória repentina, de intensa satisfação emocional, de um insight repentino, às vezes chamado de inspiração, como prova de um Deus? Não há prova da existência de Deus. Eu apenas o conheço como uma experiência pessoal e subjetiva e indiretamente através do consenso da humanidade. Onde você acha que Deus exista? Tempo e espaço são categorias epistemológicas indispensáveis para a descrição de corpos em movimento, mas são incomensuráveis com objetos da experiência interna. Você acredita que Jesus era mais filho de Deus do que Gautama, Sócrates, Gandhi e Albert Schweitzer? Tanto quanto posso julgar pelos documentos da tradição cristã, Jesus Cristo foi provavelmente uma pessoa humana definida, embora altamente envolto em projeções arquetípicas, mais do que outras figuras históricas como Buda, Confúcio, Lao Tzu, Pitágoras, etc.